Estamos aqui com mais um HelloCast, mais um vídeo inédito para toda essa galera maravilhosa que nos assiste aqui sempre no nosso canal HelloCast Podcast. HelloCast Podcast. Tudo bem, Anderson Braga? Tá tudo ótimo, Marissa Kowalski. Tudo bem. Estamos ótimo, aqui no nosso canal com esse público maravilhoso. Você que está aí na sua casa, nos assistindo na televisão, no iPad, no telefone, não sei como e de onde você está nos assistindo, mas fala aqui para nós de onde você é. Coloca nos comentários. Nos comentários, isso. Nos dá um alôzinho. Aonde? Lá no nosso Instagram. Exato. No Instagram do HelloCast que está aqui na tela. Isso. Temos uma página do Instagram. @HelloCast Podcast. @HelloCast Podcast. Lá vocês têm Reels, lá vocês também têm Stories, lá vocês também têm frases, mensagens para o seu dia. Então segue a gente lá no Instagram também. Sai do YouTube. Agora não, depois. Depois que você assistir a gente aqui, vai lá no Instagram e segue a gente no Instagram, curte os vídeos, muita coisa legal lá também, né, Anderson? Demais. Hoje, vamos direto ao nosso tema. Não, mas última coisa, não é aquele clichêzinho, todo mundo já sabe que tá aqui no YouTube. Precisamos do teu like. Precisamos do teu like. Precisamos que você fique com a gente aqui assistindo essa palavra que tá hoje, tá paulada. A gente veio com tudo na cara do inimigo. Vai falar com você essa palavra. Vai falar com você, mas antes, clica aqui, é só clicar, gente, não tem mistério, é só jogar aqui, ó, dá um like para nós no vídeo. Like, joinha, legal. Isso. E vamos começar com essa palavra maravilhosa. O que a gente vai falar hoje aqui nessa mesa? O tema hoje, o personagem bíblico que a gente vai falar é sensacional, é um dos meus preferidos. E eu também vou falar de um personagem aqui, não sei se é o mesmo que o Anderson, a gente, né, deixa o espírito fluir aqui, né, e não sei qual que é o teu personagem, mas eu também tenho um personagem muito especial para falar hoje aqui, que tem tudo a ver com armadilhas. Quero começar falando uma coisa. Então o tema de hoje é armadilhas. Armadilhas que muitas vezes vêm para nos confundir, mas existem algumas armadilhas, por mais louco que isso pareça que eu esteja falando, e eu já vivi isso, o Anderson Braga também, existem algumas armadilhas que durante a nossa jornada aparentemente parece que essas armadilhas vão nos destruir. Mas muitas vezes essas armadilhas, esse momento que a gente parece que está perdido, parece que está tudo dando errado, muitas vezes esses momentos são para nos promover em Deus e promover dentro do nosso propósito, naquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Ou seja, o que a Maria está falando aqui é que existe uma promoção, existe um próximo nível, muitas vezes disfarçado e escondido atrás de uma armadilha. E aí é que tá no momento que a gente tem que ter sabedoria, tá? Uma das coisas muito interessantes da nossa vida, né? O ser humano em geral, quando a gente está passando por alguns momentos difíceis, nós sempre achamos, não sei você, mas eu já tive vários momentos assim na minha vida. Nós sempre achamos, Anderson, que os momentos difíceis, Deus manda, cadê Deus? Deus está querendo como que Deus está me deixando viver isso? A gente acha que os momentos difíceis que a gente vive são para nos destruir, são para nos matar, são para nos... agora, cadê Deus? Deus me abandonou. Não sei se você já falou essa frase, mas eu já falei várias vezes. Deus me abandonou. Cadê Deus no meio disso tudo? Mas na verdade que muitas vezes essas coisas, esses momentos da nossa história acontecem, que são lugares que Deus está nos levando para que a gente chegue no propósito e no lugar que Deus tem para nós. E nesse lugar que Deus tem para nós, sempre tem milagre lá. E é interessante porque isso que a Maria está falando aqui é muito forte e profundo, porque tem muita gente que tem uma ilusão, tem pessoas que acham que não, a vida com Deus é só um mar de rosas. E não, a gente tem dificuldades, tribulações, adversidades, e isso é bom. Por que isso é bom? Porque são nesses momentos que o nosso caráter ele é forjado. São nesses momentos que a gente tem a oportunidade de crescer. São nesses momentos que a gente tem a oportunidade de amadurecer espiritualmente. Então, essas armadilhas, muitas vezes, elas estão simplesmente escondendo ou guardando ali uma oportunidade de promoção. É isso, essa palavra oportunidade, né? Antes de falar sobre a oportunidade, eu estava falando com uma amiga minha essa semana, e aí a gente estava vivendo um momento de batalha aqui, né? Esperando algumas respostas.
de uns projetos da gente, meu e dela, e ela junto comigo. E aí ela se converteu tem pouco tempo, ela aceitou Jesus tem 1 ano. E ela olhou para mim e falou assim: uau, amiga, viver com Jesus é uma adrenalina muito louca. E né? Porque assim, esse o viver pela fé e viver muitas vezes no meio dessas armadilhas, a gente precisa ter muita sensibilidade em Deus para entender que existem armadilhas criadas pelo inimigo para que a gente caia, mas também existem algumas armadilhas que eu acredito, não sei se eu posso estar falando besteira aqui, o Anderson que é mais teólogo, da parte mais teológica, Vamos lá. vai me dizer algumas armadilhas, mas eu não quero chamar isso de armadilha, alguns caminhos mais tortuosos que é o próprio Deus que prepara para nós, porque ele sabe aonde e até quanto e quando a gente alcança. Ele sabe até quando a gente aguenta as pressões. Deus sabe, Deus conhece você. Você que está aí nos assistindo, né? Ai, meu Deus, a minha vida, isso e aquilo. Mas Deus sabe até quando cada um de nós aguenta. O apóstolo Paulo, ele fala isso na Bíblia. A gente até mencionou aqui, acho que em alguns episódios atrás aqui no Holocast, tem um versículo, o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, agora não lembro de onde exatamente, mas está na Bíblia. Ele fala assim, que Deus não permitiu que um ser humano, que um homem, uma mulher, ele ou ela suporte algo ou passe por uma tentação ou provação maior do que possa suportar. Ou seja, em outras palavras, a provação, tentação que você está passando, Deus sabe que você pode passar e suportar. Agora, o que ele dá junto com a aprovação é a presença, é o escape, é a saída e a presença dele que nos fortalece. Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Pode parecer assim, poxa, eu queria que Jesus falasse, não, no mundo não tereis aflições, mas Jesus ele falou algo muito mais profundo e melhor. Jesus falou assim, ó, vai ter aflição, mas eu estarei com você, ok? Eu venci o mundo e vocês também têm o poder, a capacidade e o exemplo para vencer. De vencer. Você tem a capacidade de vencer isso aí que está tentando, quem sabe na tua cabeça, quem sabe no momento que você está vivendo. Eu tenho vivido um tempo na minha vida muito assim, sabe? Que eu tenho que estar muito, muito conectada com Deus para me entender, não eu, né? Todos nós, né? Eu estou falando agora de mim, nesse momento que eu tenho vivido hoje, aqui na minha história, na minha jornada, dentro daquilo que Deus tem para mim, com muita sensibilidade para entender se isso aqui é um levante do inimigo e eu tenho que orar em nome de Jesus, sai agora, ou nesse momento eu tenho que usar disso que está se levantando contra mim e entender que isso pode ser até mesmo para me promover, como se fosse uma promoção de Deus para mim, para me levar para um novo nível em Deus. E aí eu quero falar aqui agora de um cara na Bíblia, um cara que todo mundo conhece ele, o nome dele é José. Quantos Josés nós temos por aí, né? José do Egito. Mas esse Josézinho aqui, ele é um cara muito especial, né? A história dele é muito impactante, porque José, né, conta ali a história, filho de Jacó, né? Vários irmãos, 12 irmãos, 11 irmãos, uma pencada de irmão ali que José tinha, muita gente na casa de José. Só que os irmãos armam uma armadilha contra José, né? Os irmãos dele, Marissa, meu Deus, Gênesis 37, né? Isso. Os irmãos de José armam uma armadilha. Alguém já armou alguma cilada para você? Para mim já. Já armaram ciladas para mim. E mesmo José sendo um menino bom. Não, isso aí não importa. Exato. A gente tem uma viagem que, mesmo eu sendo crente. Eu fiz tudo certo, eu fiz tudo bem, mas ainda assim parece que tem pessoas fazendo ciladas e armadilhas contra mim. Tem. Eu cresci num lar cristão, né? E a minha história, a minha jornada de vida sempre com armadilhas do inimigo, sempre, né, ele tentando me paralisar, mas aí é que tá. Eu gosto disso, porque eu sei que eu tô no caminho certo, sabe? E José, em Gênesis 37, os irmãos dele, os próprios irmãos de Josézinho, José, se levantam contra ele e fazem uma armadilha para José. Para quê? Porque José era querido, José era um amado, né? José era um fofinho. Então, os irmãos queriam paralisar ele. Vamos fazer aqui então. Vamos levar ele para um lugar, né? E aí vamos matar um animal, sujar a roupa de um animal e vamos jogar ele dentro de um poço. Vamos mandar José para longe, porque aqui ele não está sendo bem-vindo na nossa casa. É interessante que os irmãos de José fizeram isso porque José ele contava os sonhos dele para toda a sua família. Então, assim, os irmãos de José até zombavam. Inveja. Olha lá, vem o sonhador, olha lá o sonhador. Então, os sonhos de José promoveu uma grande inveja para os seus próprios irmãos e sua própria família. Sim, engraçado, né? Porque essa armadilha que os irmãos de José
criam para ele, né? Acontece tudo ali. Os irmãos de José matam um animal. Depois você lê lá em Gênesis 37. E aí voltam para casa dizendo: pai, o nosso irmão morreu, né? Um animal atacou ele e ele morreu, pai. Tá aqui a roupa dele com sangue, mas o sangue era de animal. Uhum. Que terrível esses irmãozinhos de José, hein? Misericórdia, endemoniados. Endemoniados. E jogam José num poço. Eu imagino, gente, porque eu sou bem sanguínea, né? Eu imagino, José, se eu tivesse naquele poço, eu estaria revoltadaça. Eu estaria, mas Deus, eu sou um cara tão querido, Deus. Porque a gente é assim, a gente serve ao Senhor, a gente segue a Deus. Quem sabe você tem uma longa jornada com Deus, mas às vezes quando acontece alguma coisa que sai do nosso controle, a primeira coisa que a gente faz é isso. Eu não sei o que José pensou, a Bíblia não fala, né? Esses momentos mais íntimos ali dentro do buraco, ali dentro do poço que ele estava. Cara, o que ele deve ter pensado? Mas Deus, cadê o Senhor no meio disso tudo? Eu sou um bom filho, eu deixo o Senhor usar a minha vida em sonhos, Deus, e como é que o Senhor permitiu essa armadilha contra mim? Eu imagino José brigando ali com Deus, né? Lutando com Deus em oração, para entender aquele momento de armadilha. Mas José mal ele sabia que lá na frente toda essa armadilha demoníaca, diabólica que se levantou contra ele, iria fazer o que com a vida dele? Transformar. Promover, né? Promover ele. Porque aí, inclusive, tem até uma música, se eu não estou enganado, do Elevation Worship, in English. In English. You took what the enemy meant for evil and turned it for good. Tá falando assim, ó. You take the enemy meant for evil. Essa aí, ó. You turn it for good. You turn it for good. One more time, let's go. You take the enemy meant for evil and you turn it for... Tá falando assim, ó. Vamos lá. Voltamos. Bom, tá falando assim, ó. Você tá falando para Deus. Deus pegou o que o inimigo planejou para mal e transformou isso em bem. Então, Deus pega o que parece ser uma armadilha que o diabo está tentando fazer para o mal, e Deus, na sua grande e alta soberania, pega inclusive um plano, uma armadilha, uma cilada que parecia que dá tudo errado e transforma isso em bem. Foi o que aconteceu com José. E pode ser que seja isso que esteja acontecendo com a sua vida aí do outro lado. Ou quem sabe já aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa. Deus transforma, gente. Deus pegou tudo aquilo ali que José estava vivendo e Deus transforma, porque Deus, Anderson, a gente acha que a gente sabe do futuro. A gente acha que a gente tem o controle das coisas. E, na verdade, quem tem o controle do nosso futuro, quem tinha o controle da vida e da história de José, era Deus. Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente, a promoção. E olha onde é que José foi parar. Nós vamos falar aqui agora, mais uns minutos, sobre onde é que José foi parar. Mas a verdade é essa, que às vezes a gente se para no meio de uma armadilha e fala, cadê Deus? Cadê Deus no meio do meu casamento, desse trabalho? O meu chefe, esse endemoniado. E agora, calma. Presta atenção, sensibilidade no espírito. Sabedoria. Essa semana eu estava lendo uma coisa na Bíblia, dizendo, né, que quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Isso. Mas às vezes o que nos falta é ser espiritual, né? Às vezes o que falta é a gente ser essa pessoa espiritual, porque para ser uma pessoa espiritual, eu preciso andar com Deus. Exato. É uma caminhada. É uma caminhada. Não é somente ir no culto uma vez na semana e eu caminho com Deus. Não é sobre isso. Isso é religiosidade. Olha aqui, ó, Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus transformou o mal em bem. É isso. Eu quero declarar isso em nome de Jesus na sua vida que está nos assistindo aí. Amém. Que todo o mal que tem se levantado contra a sua casa, contra a sua história, contra a sua saúde, sabe? Em nome de Jesus, todo o mal que tem se levantado contra as tuas emoções, sabe? Contra a tua história de vida, todo esse mal, quem sabe armadilhas, pessoas se levantando contra aquilo que Deus tem na sua vida, eu declaro em nome de Jesus que tudo vai ser transformado por Deus, para que você entenda que no meio de toda essa armadilha aí, o futuro, quem sabe, é Deus, e Deus está usando tudo isso para que ali na frente, calma, aguenta mais um pouquinho, só mais um pouquinho, porque ali na frente Deus tem uma promoção para você.
Amém, amém. Então, ó, essa sabedoria que a Marissa falou aqui agora há pouco, eu até deixo convidar você a fazer uma troca de nome, porque muitas vezes Uhum. aquilo que a gente declara, a gente vive. Isso é fato, né? Então, assim, muitas vezes essas ciladas e armadilhas que você está vivendo hoje, Uhum. chame elas de oportunidade. Isto, oportunidade. Oportunidade. Então, talvez, você pode falar assim, Uhum. irmão, tô vivendo uma oportunidade. A gente sabe que é uma armadilha, uma cilada, ok, mas chame, declare isso como uma oportunidade de Deus transformar isso, o mal em bem. A gente tem que tomar muito cuidado, sabe o quê? Que no meio dessas armadilhas, né, que vão se levantando no nosso caminho, muitas delas, com certeza, o inimigo, tá? E a gente tem que saber diferenciar isso, porque eu penso assim, José, ali naquele poço, ele poderia muito bem ficar revoltado com Deus Uhum. e sair da vontade de Deus. Não, agora eu vou É. fazer isso aqui. Não vou mais, né, não vou mais servir esse Deus. É. Né? Ele poderia tomar uma decisão, né? Então, assim, ele está no meio de uma armadilha, ele que armaram contra ele, não tinha culpa de nada. Mas ele poderia tomar uma decisão de pensar assim, não, cadê Deus? Deus não está comigo? Cadê Deus? Me abandonou? Então agora eu também estou fora. E muitas das vezes acontece isso com nós, seres humanos. Uhum. Quando acontece alguma armadilha, e por isso que a gente tem que ter discernimento no espírito para entender, porque existem armadilhas, já falamos aqui, vou repetir, existem armadilhas que elas vão te promover. E você tem que ter sensibilidade e sabedoria no teu espírito, discernimento, para entender que Deus está nisso aí. José, se ele não tivesse entendido, ele tinha totalmente se perdido. E ele não teria governado que nem governou. Agora, ele se mantém ali mesmo, ele se mantém apegado em Deus. Mas muitos de nós, quando se levanta qualquer coisa dentro da nossa casa, da nossa vida, enfim, na nossa história, a primeira coisa que eu vejo as pessoas fazendo hoje é se afastar de Deus. E depois, para voltar para Deus, Anderson, depois que o inimigo te agarra, a dificuldade que a gente tem de retornar um relacionamento com Deus é muito difícil, porque o orgulho não deixa. Eu ouvi uma história esses dias, eu não respiro, né, para falar. Não. Não. Eu vi uma história esses dias, ainda bem que somos casados há quase 15 anos. Eu vi uma história esses dias, amor, que a pessoa tinha uma conexão com Deus, né, tinha aceitado Jesus, já batizado, tal. E aí, por conta dos problemas da vida, se afastou do Senhor. Se afastou do Senhor, tal, e agora não consegue mais voltar. A pessoa até tenta, vai para a igreja, tenta, mas não consegue voltar. E ela falou para mim, Marissa, é muito difícil voltar. Parece que o inimigo não deixa. Parece não, o inimigo não deixa. Então, essa sensibilidade a gente tem que ter. José, ele poderia ter jogado tudo por água abaixo se ele não tivesse se mantido e entendendo que tudo aquilo ali iria promover ele. Eu quero terminar falando uma coisa. Anderson, toda decisão que a gente toma na nossa vida, ela pode beneficiar ou atrapalhar quem está perto de nós. Um homem dentro de casa, ou uma esposa, né? Tá no meio do turbilhão ali. Dependendo da decisão que a pessoa tomar, ela pode beneficiar aquela casa ou jogar tudo pro ralo para sempre. Ou afundar a família. Afundar a família, a sua própria profissão, né? Às vezes toma uma decisão, não vou sair desse trabalho porque eu não aguento essa pessoa aí. A pessoa toma uma decisão que não era para ter tomado e aí não trouxe benefício para a vida dela. Só atrapalhou a jornada dela, porque Deus não estava naquilo ali. Ela tomou decisão de cabeça quente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque toda decisão que a gente toma, ela traz um benefício ou ela atrapalha os planos que Deus tem para nós. Toda decisão, ela traz uma consequência. E é por isso que a gente tem que ter a sabedoria, a gente tem que ter o discernimento para a gente saber encarar até mesmo as armadilhas ciladas como uma oportunidade. Exemplo de José. Porque se José ali no poço, ali no fundo do poço, literalmente fundo do poço. Se ele decide se distrair, se desconectar de Deus, ele não somente iria atrapalhar o seu futuro, mas ele iria atrapalhar o futuro de duas nações. Porque anos depois, José se torna governador do Egito, porque chegou a fome lá no Egito, e José, como ele se tornou governador do Egito, ele teve a sabedoria de guardar alimentos não somente para o Egito, como para o próprio Israel. Tanto que depois, ele anos cuidou depois, de duas nações. Duas nações. O destino de duas nações passaram diretamente
pela decisão de José não desistir. Então, olha que importante isso. Uau. A nação do Egito e de Israel, o destino delas, de certa forma, estava conectado com a decisão de um homem no fundo do poço, de Uau. não desistir. Uau. Mesmo no fundo do Mesmo no poço. fundo do poço. De não se desconectar de Deus, mesmo Meu em momentos Deus. que naquele momento parecia que, meu Deus, parece que Deus está longe, parece que Deus esqueceu de mim, parece que Deus disse não para mim. Parece tudo. Eu fiz tudo certo e está dando tudo errado, mas ainda assim José permaneceu no seu propósito. E isso fez com que anos depois, não somente ele fosse favorecido, mas todo o povo do Egito e o povo de Israel, do seu próprio povo. Uau, o Anderson falou uma coisa bem, bem interessante, né? Eu tô fazendo tudo certo, mas tá dando tudo errado. Né? Parece frase de para-choque de caminhão, mas é verdade. Não, isso é muito sério, isso é muito sério. A gente fica pensando, meu Deus, eu tô fazendo tudo certo. Quantas vezes eu já me peguei assim, Deus, mas eu tô fazendo tudo certo, Deus. Eu tô fazendo tudo certo, mas tô aqui no fundo do poço, cadê o Senhor? Né? A gente se pergunta. Maressa, é errado perguntar isso? Não, eu não vejo que é errado. Sabe, porque o relacionamento de Deus com a gente é um relacionamento de pai com filho. Eu sou filha. Antes de eu ser mãe, eu sou filha. E eu tive um relacionamento muito sólido, muito alicerçado com o meu pai, né? Meu pai físico agora. E em vários momentos eu chegava e falava, pai, eu não quero isso. Pai, Maressa, tu quer o quê? Pai, eu não quero isso aqui. Eu falava, eu discutia o que eu não queria com meu pai. E quando eu vejo o meu relacionamento com Deus, é da mesma maneira. Não é errado você fazer isso. Deus, cadê o Senhor? O Senhor sumiu? Não é errado. O errado é você tomar a decisão errada no meio, na hora que está no poço. Porque eu tenho certeza, mas a Bíblia nos fala. Eu tenho certeza porque José era humano. José não era um ser, uau, espiritual, angelical. Não é isso, é porque a gente lê a Bíblia. Cara, a Bíblia a Bíblia é louca. A Bíblia é uma loucura. Moisés, Davi. Assassinato, prostituição. O que mais tem na Bíblia? É loucura. Inveja. Briga. Matando o irmão, suicídio. Traindo o outro. Traição, depressão, ansiedade. Tudo isso tem na Bíblia. A gente acha que as pessoas da Bíblia eram um ser. Não. Então eu acredito que José, dentro daquele poço, caramba, ele deve ter se perguntado, Deus, cadê o Senhor? Mas eu vou fazer uma coisa. Por mais que esteja parecendo que esteja dando tudo errado, eu irei permanecer. Olha bem para mim. Você não vai desistir, independente do lugar, da situação e do momento que você esteja vivendo. Você não vai desistir, porque não é você que está lutando essa batalha no mundo espiritual. É o próprio Deus que te dá a força. Foi o próprio Deus que deu a força para José naquele poço, para ele permanecer, Anderson. Que doideira. Que loucura. O profeta na Bíblia, conhecidíssimo um versículo lá em Abacuque 3, né? Temos que terminar. 3:17. Temos que terminar, mas é porque tá tão bom, vai fluindo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam, ainda assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, essa alegria, né, não é baseada em circunstâncias externas, mas é baseada numa confiança interna. Foi o que José passou ali. José do Egito, aqui nesse caso, ele confiava em Deus. Ainda que as circunstâncias exteriores, no momento, parecia que estava dando tudo errado. Mas, na verdade, não. Ele sabia que ele deveria confiar em Deus. É outro assunto aqui que a gente pega um gancho e joga para cá, que é a tal da fé, né? A gente esquece que o confiar em Deus não é sobre tá tudo bem aqui. Gente, quem que vive uma vida de tudo bem? Eu não conheço, não sei vocês, mas a minha vida aqui é todo dia uma guerra. Assim que eu luto minha. Eu vivo aqui, parece que estou cercado. Cara, é o dia inteiro, é todo dia que eu levanto o pé, coloco o pé no chão, olha, você sabe? É guerra. Parece que estou cercado, mas sou guardado. É isso. É todo dia batalha. Quem vive essa ilusão, a galera que tu segue nas redes sociais, eles estão mentindo pra ti, minha querida. Porque ninguém vive essa vida assim. Existe guerra, tem guerra. Só que aí eu preciso me posicionar e entender que a minha vida, o confiar em Deus, não tem a ver com tudo estar bem. Tem a ver com eu olhar, mesmo parecendo que tudo não esteja dando certo. Mesmo parecendo que esse marido, esse traste de caramba, ele não quer mudar. Mesmo parecendo que os meus filhos não querem
vim para Jesus. Mesmo parecendo, só parece. Parece que eu tô cercada, mas eu tô sendo guardada por Deus. É isso que diz a música. E a fé é isso, é o olhar, não ver nada, mas ainda assim confiar, permanecer, não duvidar. Sensacional hoje, hein, o podcast? Muito bom! Sensacional, gente. Não dá pra gente dá. desistir. José, o Anderson falou uma coisa muito interessante. José, duas nações, né? O futuro delas estavam ali na decisão. Passaram, né? A acontecer um futuro bem sucedido em duas nações por um momento ali por causa de uma decisão de uma pessoa no poço. Só que antes dessa decisão aqui, ele passa por essa armadilha. E aí, essa armadilha tinha tudo na cabeça de José que era pra dar errado. Pra dar errado. Agora eu vou morrer. Só que a armadilha acabou que... promoveu ele. Foi uma oportunidade. Uma oportunidade. Então, quem sabe você tá aí, pensando, olhando pro lado e falando, meu Deus, o que é isso aqui? Que armadilha é essa? Satanás, isso aqui tá se levantando. Demônio, tá todo mundo se levantando. Meu trabalho, minhas finanças, tá tudo dando errado. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas deixa eu te falar uma coisa, tu pode não ter, tá faltando tudo. O que não pode faltar na tua vida é a presença. O que não pode faltar na tua vida é a confiança em Deus. Porque se tu tem a presença, a confiança em Deus, você consegue resgatar, restituir, continuar e permanecer em Deus. Esse permanecer vai te promover em Deus. E tudo isso que você está vivendo, toda essa armadilha, todo esse levante, todos esses ataques, vão mostrar para você que Deus está com você. Que parece que você está cercado, mas o próprio Deus está guardando você, como guardou José. Armadilhas são uma oportunidade. Ciladas são uma oportunidade. Nunca se esqueça disso. Esse foi o Elocast de hoje. Muito bom. Não se esqueça de dar o like, de curtir, de se inscrever no nosso canal e de ficar atento sempre. E comentar, exatamente. Comenta. Vai lá pro Instagram. Pega o link, copia o link, coloca lá no grupo, grupo da família, grupo do WhatsApp, manda lá e manda todo mundo pra cá, para o nosso Elocast. E até a próxima, viu? Até a próxima, Anderson Braga. Estamos juntos. Tá bom.